Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha Gastéria carinata, que é uma planta muito bonita, pessoal, uma planta lindíssima. Eu vou mostrar ela para vocês, falar um pouquinho sobre ela. Ela tá com haste floral. Vou mostrar a haste floral para vocês. Vou falar um pouquinho também, pessoal, sobre vaso, qual tipo de vaso, qual o vaso mais adequado para cultivar suculentas. Esse vídeo foi uma dica da Maria, ela me pediu para eu fazer um vídeo falando sobre qual o melhor vaso para plantar suculentas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas plantinhas de sombra aqui e aproveitando e vou falar também sobre os vasos, né, mais adequado para suculentas. Então, pessoal, se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixa o joinha para mim, se inscreva no canal, compartilhe meus vídeos com pessoas que gostam de suculenta como nós. Não esqueçam também de acionar o sininho, pessoal, que toda vez que eu postar vídeo, o YouTube vai avisar para vocês e aí vocês não vão perder nenhum vídeo. Então, pessoal, começando aqui, eu tenho essa caixinha, que é uma caixinha que eu encontrei na rua, uma caixinha de madeira, achei ela muito interessante e eu trouxe para casa e plantei as minhas plantinhas de sombra, né, de meia sombra. E tô cultivando elas há bastante tempo já, pessoal. Elas estão muito bonitas, estão indo super bem. Olha só, cheias de mudinha. Quando eu mostrei da última vez para vocês, elas não tinham mudinhas ainda e agora já estão cheias de mudinhas. Não todas, né? Porque essa não tem ainda mudinha, mas está indo muito bem, tá toda verde, toda desenvolvendo. O crescimento delas são bem lento, pessoal. Essas não crescem muito rápido, não. Tirando essa que é a Cimbiformes ela tem mais, o desenvolvimento dela é mais rápido e ela deu muito mais mudas, né, do que as outras. Já deu haste floral umas 2 ou 3 vezes, agora tá vindo mais uma hastezinha aqui, ó, bem singela, mas ela é bem interessante. É uma hastezinha simples, mas a florzinha dela é bonita. A minha gastéria, pessoal, é muito. Eu sou encantada com gastéria. Eu amo as gastérias, mas eu só tenho somente essa aqui, que é a carinata, cheia de mudas também. Ela demorou mais tempo para aparecer mudinhas. Eu tava até pensando que ela não tava gostando do vaso. Ele não é um vaso profundo, ele é um vaso, né, assim. Olha o tamanho, né? Comparando aqui a minha mão, ele não tem tanta profundidade. Eu pensei que poderia estar atrapalhando, mas ela está indo bem. Agora ela mostrou, né, desenvolvimento e tá cheia de mudas. Eu nunca tive uma gastéria com tantas mudas igual eu tô tendo agora. Olha que linda que ela tá. Eu adubei ela, né? E ela tá muito bem e soltou uma linda haste floral, pessoal. Olha o tamanho dessa haste floral, o comprimento dela, uma cor muito bonita, é um verde azulado da haste floral dela e o iniciozinho dela é laranja. Ela não abriu ainda a flor, mas ela tá prestes a abrir. Quando ela abrir, eu mostro para vocês em outro vídeo. Qualquer vídeo que eu estiver fazendo, eu vou mostrar elas abertas para vocês também. Ela é muito interessante. Eu gostei muito dessa cor, pessoal. Olha, eu vou mostrar bem próximo aqui para vocês verem, olha. É muito interessante essa cor dela, né? Bem bonita e muito longa. Olha o comprimento. Ela é bem longa, né? Então, pessoal, eu vou aproveitar aqui que eu tô mostrando esse vaso, que na verdade é uma caixinha de madeira que eu aproveitei e são muito boas, pessoal. Vaso de madeira é muito bom para plantar suculenta. Se for dizer assim, né, Maria, igual você perguntou, qual o melhor vaso para suculenta? Depende muito do que você vai fazer, né? De onde você mora, em qual região você mora, porque você precisa tomar cuidado com alguns tipos de vaso. Todos os vasos, a gente pode plantar suculenta em todos os vasos, em qualquer vaso, porém, cada um tem uma forma de cultivo. Uns exigem mais cuidado e o outro já são, né, já tem vasos que são muito mais fáceis da gente cultivar, da gente manter a planta sem ter problema nenhum
com eles. E vasos de cerâmica, por exemplo, você planta em vaso de cerâmica, eu acho lindíssimo o vaso de cerâmica, valoriza as suculentas ganham aquele aspecto mais rústico, eu acho lindíssimo o vaso de cerâmica. Só que o que acontece? Ele, se você não fizer a impermeabilização do vaso, ele vai ser um vaso que vai secar muito rapidamente e dependendo da região que você mora ou da estação do ano, ele seca muito rápido e algumas suculentas não aguentam, desidrata demais. Então é um vaso que a gente precisa de ter cuidado quando a gente planta suculentas nele. Quando a gente opta por um tipo de vaso, a gente tem que estar sempre atento ao, né, com os cuidados que esse vaso exige. O vaso de madeira, ele é um vaso mais fresquinho, ele é um vaso que ele mantém umidade, a planta fica fresquinha por muito tempo, ele não aquece, né? Ele é um vaso que ele dá uma condição melhor para essa planta. Você precisa tomar cuidado para não regar demais, porque ela vai ficar mais tempo úmida, porque a madeira fica muito mais tempo molhada, ela vai encharcando com o tempo, né? E é um vaso também que não vai durar muito, porque a madeira apodrece, né? A não ser que você faça todo um tratamento nela e faça um cuidado mesmo para o seu vaso durar mais tempo. Mas no meu caso aqui, eu queria justamente isso, eu queria um vaso de madeira comum, sem tratamento nenhum, do jeito que ele estava lá, do jeito que eu peguei ele, eu dei uma leve lixadinha nele, limpei ele e pronto. Porque eu queria justamente isso, eu queria um vaso normal, né? Um vaso bem natural, que não entrasse produto nenhum químico, produto nenhum para poder impermeabilizar e nem dar cor. Eu queria assim, né? Rústico, natural e assim eu gosto assim, pessoal. Eu amo vaso dessa forma, um vaso bem natural. Eu acho que ele ficou muito interessante e as plantas que são de meia sombra, igual essas aqui são, elas estão amando esse vaso. Eu plantei essa juvena faz pouco tempo. Eu plantei, ela estava totalmente roxinha, ela veio para minha mudinha que ainda estava assim, parece que estava no sol, né? E eu plantei ela aqui, ela já começou a voltar a cor, tá bem verdinha, tá bem bonitinha e tá desenvolvendo bem. Já vi que ela já desenvolveu, então é um vaso que é 100% aprovado, né? Correndo o risco de não durar muito tempo. Eu já sei disso, pode ser que ele não vai durar tanto, mas para mim o tempo que ele durar aqui tá ótimo, né? E eu também não rego demais, eu rego elas e elas ficam vários dias sem rega, então isso ajuda a durar mais tempo. E lembrando sempre, Maria, que se a gente escolhe também vaso de plástico é bom, vaso de plástico é um dos melhores vasos que a gente sempre tem mais acesso, né? Só que eu acho que a gente deve sempre evitar os vasos pretos. Eu tenho vaso preto, há pouco tempo mesmo plantei aqui a minha Douglas Hut, mostrei para vocês, plantei no vaso preto. Eu tava precisando demais de mudar ela tava ficando com substrato compacto, precisando de ser trocada, eu não encontrei vaso da cor que eu queria. Eu queria um vaso claro, cor cerâmica, mas não queria vaso preto, mas eu não achei. Então eu tive que plantar ela num vaso preto. Mas esse tipo de vaso, ele retém mais calor, né? Às vezes a nossa planta tá lá no sol, sol pleno, ela fica muito quente e você não deve regar ela logo após que, às vezes ela ficou o dia todo no sol, deixa o tempo refrescar bastante para você poder regar, nunca regue quando tá muito quente, porque aquele vaso quente e você jogar água nele, não fica bem. Às vezes pode acontecer, não tô dizendo que acontece sempre, que às vezes dá tempo de refrescar, mas se você molhar, pode cozinhar, né? A planta pode ficar cozida, a raiz dela, se ela estiver diretamente encostando na parede do vaso, ela pode até apodrecer a raiz que está em contato, né, com esse calor. Então esse calor vai prejudicar a sua planta. Eu já vi planta queimar no sol mesmo, às vezes a borda dela assim encosta no vaso preto e o sol, ela vai ficando assim, o atrito dela no sol bem quente, no final do dia você olha, tá queimado por baixo. Eu já vi isso demais acontecendo em vaso preto.
porque ele retém muito mais calor, né? Então, mas tirando disso, tirando o vaso de cerâmica, que eu acho muito bonito, mas resseca, você vai ter que tomar mais cuidado com as regas. As regas vão ter que ser bem mais frequentes para você ter um bom resultado com vaso de cerâmica. É um dos vasos mais bonitos que eu acho para suculenta, mas com esses cuidados, aí você tomando esses cuidados dá para ter. Vaso de cerâmica, outros tipos de material, né, como lata, eu acho interessante que você plantar suculenta na lata, eu não sei qual mistério, quem souber aí, por favor, coloque nos comentários para mim qual a explicação que tem, porque elas amam lata. Eu vejo sempre vídeo no YouTube de pessoas que plantam suculentas em lata e elas ficam muito bonitas, elas crescem bem, desenvolvem super bem, plantadas em lata, né? Então tem uma explicação aí. Eu gostaria que quem soubesse colocasse aqui para mim. Então, não existe, eu acho que a gente tem que pensar assim. Todos os vasos dão certo, mas a gente precisa tomar certos cuidados, né? Então, uma planta que é de sol pleno, você vai plantar num vaso preto, mas você vai estar correndo risco. Você tem que estar sempre alerta. Vou regar quando estiver bem fresquinho, vou deixar o tempo refrescar primeiro para depois eu regar, porque é um vaso que vai estar mais quente. O de cerâmica eu vou regar mais vezes. E o de plástico, ele é um vaso mais tranquilo, de cores normais, né? Dessas cores comuns que refrescam rapidinho. Eu acho assim, pessoal, no meu cultivo, pelo menos, com esses vasos eu não tenho problema nenhum. Então são vasos super tranquilos. E as nossas suculentas, a gente também tem que pensar que é muito bom a gente usar a criatividade, né? Muitas pessoas planta em peças de cerâmica, em peças até de vidro mesmo, né? Então vai da criatividade de cada um e a gente tem que saber o local onde vai colocar, né? Se é uma planta de meia sombra, a gente pode plantar num vidro. Agora a gente não vai plantar uma planta num vidro e colocar no sol, né? Então eu acho assim, você escolhe primeiro o ambiente que a sua planta vai ficar e depois você escolhe o tipo de vaso que você vai colocar. É muito importante saber isso, o ambiente. Igual essa daqui, ela é uma planta que vai ficar só numa meia sombra, então por isso eu plantei nessa caixinha de madeira. Se ela fosse sol pleno, pessoal, eu não iria colocar, sabe por quê? O sol pleno, ele ia, com pouco tempo, essa madeira ia entortar, ela ia rachar, ela ia abrir mesmo, né? Que você sabe, quem conhece aí sabe que a madeira, ela não resiste ao sol, né? A tábua, por exemplo, ela não aguenta ficar muito tempo no sol, principalmente com água e sol. Ela ia ficar toda curvada, ela ia ficar retorcida e rachando com o tempo, ela não ia durar muito. Então eu escolhi ela exatamente para esse tipo de planta, planta de meia sombra. Ela vai ter menos água, ela vai ter menos sol, então ela vai ter um tempo de vida aqui, essa caixinha de madeira, ela vai ter um período muito maior de vida, né? Ela vai ter uma utilidade por um período muito maior, porque essa madeira é uma madeira até boa, e a madeira é uma tábua bem larga, então ela vai resistir aqui um tempinho maior. Se eu colocasse ela na chuva e no sol, com certeza eu não teria esse resultado por muito tempo. Então eu acho assim, é fácil a gente saber, né? A gente vai adaptando de acordo com o ambiente, que planta que é, planta de sol, escolher sempre os vasos mais claros e os vasos mais resistentes ao sol. E quando é sombra, você pode até colocar um vaso preto, né? No nosso suculento de meia sombra, um vaso preto, pode colocar madeira, pode colocar outros tipos de materiais também que existe, porcelana, igual tem várias pessoas que colocam aqueles vasos lindos de porcelana, plantinhas de meia sombra, fica lindo, coloca numa janela, né? Então dá certo, é só saber o ambiente, né? Escolher o ambiente certo, você coloca o vaso adequado. E não esqueça nunca da drenagem, que a drenagem é muito necessária. Todos os vasos precisam de uma boa drenagem, né, pessoal? Então, nunca esqueça de uma boa drenagem, substrato bem drenado também, para você ter um ótimo resultado aí com as suas plantinhas. E eu vou fechar aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais a minha gastéria, que tá muito bonita. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa o joinha para mim. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.